Tecnocast, o podcast do Tecnoblog. Olá, ouvinte! Seja bem-vindo! Está começando mais um episódio do Tecnocast. Eu sou o Thiago Mobilon. Eu sou o Paulo Riga. Eu sou o Emerson Alecrim. E eu sou o Felipe Ventura. Quem teve o primeiro contato com computadores na década de 80 deve se lembrar como era sofrido interagir com a máquina naquela época, né? Você tinha que fazer tudo por linha de comando, com uma tela preta e branca ou uma tela verde. Aí depois veio o mouse, veio a interface gráfica e isso alterou completamente o jogo. E a gente continua utilizando isso até hoje, inclusive, né? Mais de 3 décadas depois. Hoje, novas formas de interação estão sendo testadas, como, por exemplo, controlar o Windows com os seus olhos, além de dispositivos híbridos que tentam fazer um pouquinho de tudo dentro de um dispositivo só. É sobre essas experiências que a gente vai conversar hoje, então segura aí que a gente começa depois da caixa postal. Caixa postal do Tecnocast. Você tem novas mensagens? Leitura de e-mails do Tecnocast. Se você não quiser acompanhar com a gente, pode pular o episódio para 12 minutos e 30 segundos. Então vamos lá, Paulo Riga. Qual é a primeira mensagem de hoje? O primeiro é um comentário do Frank Castiglione e ele diz o seguinte: realmente o Kindle é um caso raro, que não entende a proposta e estranha a tecnologia dele, mas como o livro é algo mais estático, não precisa mesmo de muitos recursos. O modelo de botões físicos, desde que a Amazon chegou ao Brasil no final de 2012, e meu receio é de ele quebrar. O único defeito foi que o cabo começou a rachar, e prontamente a Amazon me deu um bônus de R$25. Nossa. É muito prático mexer com uma mão no transporte público, como faço muitos grifos, o botão central é essencial. Claro que, como dito, não há obsolescência de hardware, porque na outra ponta ela ganha muito com os e-books. O efeito Steam é uma realidade comigo também. Ainda assim, o preço médio que pago em e-books é de R$7. No caso das TVs, passando o pesadelo daquelas primeiras de plasma, minha única dica é, se você não tem o costume de assistir TV aberta e usa antena externa, não deixe o cabo coaxial rosqueado nela. Perdi uma porta HDMI, provavelmente por causa de alguma descarga eletrostática num dia de chuva forte. O iPad, em comparação com os smartphones, é algo bem durável. A recomendação é de pensar 2 vezes antes de atualizar o sistema. Meu único receio são os cabos, que no caso da Apple são bem caros. Usar um DockStation para carregar parece ser uma boa pedida. O problema do DockStation é que você não tem como ficar levando com você, né? No mundo ideal, você tem um em cada lugar que você vai, sei lá, um no trabalho, em casa e X na cafeteria, sei lá. Mas não é uma coisa que dá pra você ficar carregando com você pra todos os lados. Tipo, tô no ônibus, deixa eu carregar meu smartphone aqui numa bateria externa, né? Então, acaba não sendo tão prático nesse ponto aí. E os cabos da Apple, só pra complementar, eles são bem caros e são bem ruins. Bem ruins. Meu Deus, aquele troço falha muito, ele quebra muito fácil, para de funcionar assim do nada. E é o mais caro de todos, assim. Você compra um cabo assim de terceiros, mais barato, e é melhor que o cabo da Apple. Não, ele começa descascando, né? Que ele tem um material diferente. Então, depois de 1 ano já tá descascado. E aí, o miolo do fio ali começa também a falhar, começa a abrir. E a questão da obsolescência do Kindle, que ele disse que não há obsolescência de hardware, na verdade não é muito culpa do hardware, né? O hardware fica ultrapassado também. A diferença aí é que você não tem updates de sistema, você não tem coisas pesadas, gráficos, nada que demande muito hardware, então acaba durando por mais tempo, né? É isso aí. E o próximo e-mail é? O próximo e-mail é do Thiago Tolentino, ele tem 32 anos, é analista de sistemas e mora em Belo Horizonte. Parabéns pelo blog e pelo podcast, conteúdo de qualidade com objetividade, clareza e bom humor para nós viciados em tecnologia. Valeu. Sobre o Tecnocast 72, anti-obsolescência programada, ele escreveu certo, né? Quero compartilhar minha experiência que na verdade se transformou em orgulho. Em março de 2013, eu comprei um smartphone Motorola Moto G, modelo XT1032, com 8 GB de armazenamento, 3G, diretamente do site da Motorola. Cara, primeiro o Moto G, as versões mais básicas, eles só tinham 3G. Não é bizarro isso? Porque tem operadora que tá investindo tudo no 4G e tá meio
meio que abandonando o 3G. Eu acho que no futuro eu acho que vai ficar só 4G e 2G, enfim. Em 2013 acho que eu tava começando a usar o 4G, então, na época ainda fazia sentido. Meu primeiro smartphone foi um Galaxy Y, seguido por um Galaxy Ace e depois esse Moto G. Para o espanto de todos vocês Tecnocasters, eu tenho esse Moto G até o presente momento. E detalhe, funciona perfeitamente. Nunca quebrou nada, nunca mandei para RMA, nunca apresentou nenhum defeito, quebra de tela, problemas no fone, nunca foi molhado, nada. Ele está intacto, utilizo apenas uma capinha de TPU, muito boa, e não utilizo película, 15 exclamações. Sou muito diligente. Mais o exemplo de que acidentes acontecem, o celular já caiu de uma altura de 4 andares na terra de um jardim e não teve nenhum problema. Ok, acho que a terra amorteceu, né? E não pense em trocar ele tão cedo. Hoje eu vejo apenas 2 eventos que pode forçar a trocá-lo. O primeiro seria roubo, furto, assalto ou perda. Aí ele colocou um parênteses aqui que viajar para o Rio de Janeiro. Vixe, se você é carioca, responda ele na próxima caixa postal, tecnocast@tecnoblog.net. E o segundo ponto pelo qual ele trocaria seria a bateria simplesmente acabar de tanta carga-descarga. Cara, você é uma lenda, cara. Eu sei lá, o Moto G até hoje... É porque naquela época ele era um smartphone bem decente, assim, né? Ele foi o primeiro smartphone basicão, assim, que era realmente, assim, sabe? Não tem grandes defeitos, assim. Eu recomendo essa compra e tal. Só que hoje, ele tá super desatualizado, né? Então, o processador dele é um pouco antigo, então ele vai engasgar em algumas coisas, principalmente por causa da GPU, que é limitada. Mas, enfim, faz um review dele aí, o que você tá achando. Faz um vídeo, faz tipo um speed test. Pega um smartphone um pouquinho mais novo e compara com o Moto G pra ver o que tá acontecendo aí. Eu acho que é um smartphone decente, assim, no quesito, tipo, tá velho pra caramba e ainda funciona. Mas não um smartphone decente pra você usar no dia a dia. Bom, é aquela velha história, né? Você não sente falta quando você ainda não atualizou. Mas a partir do momento que você tiver experiência com um smartphone novo no dia a dia, nem que seja o Moto G novo, sabe? Um Moto X novo, você já vai sentir uma puta diferença em, tipo assim, tudo. Todos os componentes. Velocidade, tela, câmera, tudo. E aí você não vai mais conseguir voltar a usar ele. Então é uma coisa meio que você tá fazendo aí por orgulho do seu aparelho, cara. Mas já tá na hora de um upgrade aí. E o último e-mail é do Rogério Inácio. Ele trabalha como suporte em TI, faz engenharia da computação e mora em Belo Horizonte. De novo, mais um. Olha aí. Acompanho o Tecnocast desde abril e foi o primeiro podcast que me interessei a ouvir. Sorte minha. Tenho que dizer que cada episódio agrega muito pra mim. Valeu. Quanto ao último episódio, foi citado o quanto é interessante o upgrade de hardware em desktops e atualmente isso se volta mais para o segmento gamer, devido a como a tecnologia anda e como isso evita a obsolescência completa do equipamento. Meses atrás, o projeto Ara do Google foi cancelado. Vixe. E eu me lembro o quanto eu fiquei chateado por isso. Criei muita expectativa e só queria trocar meu Nexus 5 por um desses. Acham que, caso a modularidade para smartphones se tornasse real, poderia resolver ao menos em parte essa necessidade de trocar em tão pouco tempo os smartphones? Não. Não acho que pegaria jamais essa ideia de modularidade. Foi pensando nisso que o Google abandonou. Na verdade, tinha limitações técnicas, né? Embarcar já o processador soldado. Então, se você não consegue fazer upgrade disso, nem vale a pena comprar um aparelho desse. Vai fazer upgrade de armazenamento, sabe? Então, eu não acho que as pessoas se acostumariam a utilizar um smartphone modular. Eu não acho que seria uma coisa viável comercialmente para os fabricantes fazer módulos em vez de fazer um smartphone fechado, sabe? Eu acho que assim, toda a logística ia ter muita sobra de componente, enfim, eu acho que viraria uma bagunça o mercado, não ia dar certo não. Então, eu sei que é meio óbvio falar isso, né? Porque isso pode se aplicar a qualquer coisa, mas se tivesse um smartphone realmente modular, assim, no Brasil, ele seria muito caro, porque os produtos, eles seguem algumas regras específicas de tributação, né? Por exemplo, por que vocês acham que a Motorola vai lá e vende o Moto Z junto com um módulo de qualquer coisa, sei lá, um módulo de câmera, um módulo de gamepad, um módulo de bateria, por um preço X, e ela vende o módulo separado por um preço bem maior? Tipo, não é sacanagem da marca, a marca tá me trollando. É porque quando você junta um produto dentro da caixa, ele fica mais barato, porque ele se beneficia de uma tributação diferente. Então, é muito mais barato, por exemplo, você colocar um fone de ouvido dentro da caixa do que vender ele separado. E no caso de um produto que é totalmente modular,
como o ARA, ele fica muito caro. Porque ele não vai, por exemplo, vai ter um smartphone montado, pronto. Sim, é que nem PC, eles vão vender kits, assim. Só que aí, como é que você vai fazer? Em vez de você falar, olha, esse é o novo Galaxy S7, S8, esse é o novo iPhone 8, você vai falar assim, este é o novo ARA com processador Core 2 Duo e 3 GB de memória RAM. Tipo, estamos regredindo, sabe? Os leigos não iriam saber escolher smartphone. Você ia precisar de novo do sobrinho que entende de computador, sabe? Eu não sei, eu acho que isso vai contra. É uma coisa muito pra geek, assim. E uma outra questão também, que o Riga falou de tributação, tem também a teoria do bundle, né? Que quando você vende as coisas em pacotes, tem muito mais apelo do que você vender separado. Aquela ideia de, por exemplo, você não assinaria a TV a cabo para ver o canal de futebol. Ou você não assinaria só por causa do canal de golfe, sei lá. Vamos supor que cada um custa R$20. Mas se tiver um pacote por R$15 que vem os dois, mesmo que você nem assista os dois, você compra. Por isso que a gente tem TV a cabo com 120 canais e a gente assiste 4 quando assiste, né? Então é aquela sensação de saber que tá ali para caso você precise um momento. A operadora, nesse caso, vai lá, pega esse monte de canal que ninguém iria assinar separadamente, embute num bundle e em vez de ela ganhar R$10 por canal, ela ganha 3, que seja, mas ela tá ganhando dinheiro, né? É a mesma coisa com bundle. A Motorola muitas vezes faz mais sentido em colocar o módulo de bateria ou módulo de projeção, lá, o projetor na caixa e te vender por um pouquinho mais caro do que só o aparelho, só o celular, do que tentar vender separado e não vender nenhum, né? Porque daí você vê valor em pagar um pouquinho a mais e falar, olha, mas vem com uma bateria. Sim. E também é uma questão extremamente básica de oferta e demanda, né? Eu vejo muita gente... Pô, eu também acharia legal, por exemplo, ter um serviço de TV por assinatura, que eu vou lá e eu quero esse canal e esse canal. Eu não quero todos os outros que vocês colocam aqui. Parece uma boa ideia, mas na prática, por exemplo, um canal X, ele ganha R$2 por assinante. Se a operadora fizesse o pacote totalmente avulso, esse canal não continuaria cobrando R$2. Ele teria que cobrar mais caro para cobrir os custos da empresa. Então, é meio que, sabe, é foda ter um canal sei lá, um canal rural no seu pacote. É foda, mas... Cadê o Alecrim pra se defender? Poderia ser pior. É assim que funciona, cara. Bora pra pauta? Bora lá. Nos últimos anos a gente tem visto vários testes aí, né, de computadores que tentam fazer várias coisas ao mesmo tempo. Tô falando, por exemplo, do Surface Book, tem aquela versão que você destaca teclado, abre uma parte atrás da tela e ele fica apoiado. E eu sempre achei meio esquisito esse tipo de computador, porque é pra ser uma coisa móvel que você tira e usa em qualquer lugar. Porém, eu fico imaginando você encaixando o teclado e tentando apoiar aquilo na sua perna sem cair. Sei lá, quando você tá sentado no aeroporto, por exemplo. Acaba não sendo tão prático quanto um notebook, mas né, ele tenta ser um notebook e um tablet ao mesmo tempo. E aí eu comecei a pensar em coisas bizarras que a gente já utilizou até hoje, de periféricos, mesmo que a gente não tenha utilizado de fato no dia a dia, foram coisas que a indústria testou e que foram importantes de certa forma para a gente chegar até onde estamos hoje, né? Uma coisa mais recente, só para citar aqui de exemplo, é o MacBook Air, que quando foi lançado gerou, né, um puta buzz, porque era, caraca, um notebook super fininho e tal, mas que eu não botei muita fé no começo, porque eu achei que ele era muito caro, não oferecia uma potência equivalente ao preço dele. Na época eu era um PCzista, né? Então, um micreiro, né? Então eu não sei, eu não curti muito. E aí também não curti também o fato de ter só uma porta USB e você tem que ficar comprando mouse Bluetooth, enfim... Não curti, eu não achei que ia dar certo. E hoje em dia, você pega qualquer notebook decente, esses notebooks que você paga mais do que R$2.000 pelo menos, né? Você tem um notebook que é seguindo essa ideia de ser um notebook fino, que tem um Wi-Fi que funciona decentemente, tem um touchpad legal, né? Tem uma tela legal também. Então você vê que, apesar de alguma coisa parecer um pouco esquisita no começo, a indústria depois vai se adaptando. Tem uma outra coisa muito louca que eu cheguei a usar, não sei se vocês se lembram também, que são aqueles mouses que, na verdade, você não mexe o mouse, ele tem uma bola em cima, você mexe só essa bola, vocês lembram disso? Eu lembro, eu cheguei a usar na faculdade que eu trabalhava, o pessoal usava muito para trabalhar com design, né? Era o pessoal mais... E também tinha o pessoal de... Se eu não me engano, que trabalhava com AutoCAD, que usava bastante.
Mas eu gostava justamente porque como você não tirava o mouse do lugar, o seu pulso não chegava a doer, né? Por excesso de esforço, né? Não tinha aquela coisa da LER, né? Da lesão por esforço repetitivo. Então, Só que... não tinha mesmo? Porque pra mim era Não, lenda. pelo menos... É porque assim, naquela época eu já tinha... Eu tinha... Assim, eu usava mouse e teclado de maneira totalmente errada naquela época. Eu sentava torto na cadeira, não usava um apoio adequado, então eu sentia dores no pulso naquela época. Aí eu comecei a usar esse mouse na faculdade. Assim, como eu não mexia o mouse de lugar, então o pulso doía menos. Agora, se ele previne mesmo lesão com esforço repetitivo, acho que até hoje ninguém sabe ao certo, né? Dizem que sim. Acho que ninguém usou o suficiente pra ter LER, né? Porque aquele mouse ninguém tinha. É porque, cara, assim, apesar dele ser interessante, ter um modo diferente do que a gente estava acostumado, ele era um tanto estranho, assim, né? Porque você não estava acostumado. Então você girava aquela bolinha ali em cima com o dedo, parecia que você estava fazendo um carinho na bolinha, assim, era uma coisa estranha, assim. Era como se você estivesse aprendendo a usar um mouse novo, sabe? Porque às vezes você errava, você queria ir só fazer o cursor avançar um pouquinho, avançava demais e tal. Agora eu vi uma galera, que era o pessoal que trabalhava com design, que usava muito, assim. E eles usavam bem, mas porque estavam acostumados, né? Já tinha habilidade ali, já tinha acostumado com os movimentos certos e tal. Mas eu acabei depois nem achando graça pra comprar, pra uso em casa. Até porque era caro, né? Pelo menos Sim. naquela época não valia muito a pena, a não ser que fosse uma atividade muito específica mesmo, que nem era o caso do pessoal lá que trabalhava com design e tal. Mas eu gostava, eu achei a experiência bem interessante. Era uma coisa que na época a gente tinha também aquele problema dos mouses de bolinha embaixo, né? Que aí ficava Sujando, né? sujando, aí a bolinha começava a falhar, aí também tinha um cabo do mouse que enroscava. Nossa, era aquela coisa chata, né? Aí, Você tinha que pegar um cotonete pra conseguir limpar a parte interna do mouse lá com álcool. cara, era chato. Aí qualquer alternativa que parecia mais legal, assim. Mas não era algo que eu acho que eu conseguiria usar no dia a dia pro trabalho que eu tenho hoje, porque parece que ele limita mais os movimentos, sabe? Ele para algo muito específico, e porque eu faço hoje em dia, eu acho que eu teria uma boa curva de aprendizagem. Acho que precisaria de um mês para usar um mouse desse, até porque a Logitech relançou, né? Deve ter uns 3 meses que ela relançou esse mouse aí. Mas é para um público de nicho, né? Muito específico. Fazia 5 anos que ela não lançava um modelo novo, né? De mouse? Um mouse com trackball. Sim, esse modelo antigo tava no mercado, esse que foi lançado há uns 5 anos, mais ou menos. Só que ela lançou, assim, era poucas unidades e ela lançou uma atualização, né? Eu não sei se a galera... Eu não vi ninguém falando de review, alguma coisa assim. Parece que é algo só pra dizer, olha, temos um produto novo aqui. Mas a ideia, o conceito mudou nada, mudou zero, assim. Ele acabou sendo mais útil para alguns casos onde era o computador de uso público, né? Por exemplo, na biblioteca É verdade. da escola lá tinha ele porque ele ficava fixado na mesa. Então, tipo, não tinha como roubar, né? Era melhor, assim, de ter isso do que ter um mouse de verdade que você tem que deixar solto. Aqueles mapas de shopping, quando o touchscreen não era tão popular, Sim, tinha uns trackball, assim, é. né? Junto com a tela. E junto com essa categoria de periféricos esquisitos, eu também estava pesquisando aqui e eu encontrei um keyboard, um teclado que se chama SafeType Keyboard. Cara, acho que esse é o teclado mais esquisito que eu já vi na minha vida. Eu vou tentar descrever para vocês. Em vez de ser um teclado horizontal, o pessoal dividiu o teclado no meio e colocou ele na vertical. Então, um pedaço do teclado virado para a mão direita, o outro virado para a mão esquerda. E aí no meio, juntando essas duas partes, tem um teclado numérico. Normal aí, no caso, apontado pra cima, na horizontal, né? Mas a coisa mais esquisita é que você fica assim, com os braços em 90 graus, eles têm que ficar flutuando, né? Não dá pra apoiar na mesa, que senão não alcança as teclas. Na frente das teclas tem, tipo, 2 espelhos retrovisores pra você conseguir enxergar o teclado e ver o que você tá fazendo. Então isso era uma das coisas que eram vendidas há algum tempo com essa ideia de evitar ler, de evitar problemas no seu pescoço e no seu ombro, enfim. Nossa, aqueles teclados ergonômicos que dividiam, deixavam o negócio meio inclinado, assim, o lado direito ficava meio inclinado, o lado esquerdo também, e no meio, tipo, tinha um buraco. Aquilo já era super chato de usar, então imagina um negócio, um teclado que fica em pé, Sim. assim, sei lá. É bizarro, você fica tipo um robô. Inclusive tem o vídeo desse teclado, eu vou colocar no post do Tecnocast pra quem quiser assistir depois. Bom, além disso, eu também achei um site muito legal aqui que mostra computadores antigos e é realmente uma viagem no tempo. Se você pega os computadores da década de 80,
quando, por exemplo, o monitor ainda não era o monitor que a gente conhece hoje. Alguns computadores nem tinham, né? O monitor vinha só o computador, você tinha que plugar na sua TV da sala, por exemplo. Tem um exemplo aqui, que é o Commodore SX64. Que ele tentava ser uma versão compacta do famoso Commodore 64. E, cara, eu não sei, parece tipo uma gavetinha com uma telinha minúscula de 5 polegadas. E você pegava por essa alça e você podia levar essa maletinha para onde você fosse. Então, se você for ver, eram as primeiras ideias de computadores portáteis, né? Isso antes de existir o conceito de notebook, que hoje em dia é o mais popular dos PCs. Só para deixar em contexto, esse Commodore SX64, ele pesava 10,5 kg. Nossa. Então ele não era... ele era portátil, mas... Sabe, portátil pra 1984. Vocês entenderam, né? Ele foi introduzido em 83, lançado em 84. Então, imagina. Eu lembro que no começo do ano, eu fui na fábrica da Compaq, no interior de São Paulo. Eles tinham uma parte lá que era uma espécie de mini museu com equipamentos antigos. E tinha um equipamento que era como se fosse uma mala. Não chega a ser uma mala. Era uma caixa que incluía o teclado, o computador em si. E o monitor, né? Um monitor de tubo, porque era um negócio da década de 80. E eles davam um jeito de você deixar tudo numa espécie de caixa mesmo. Pra você justamente levar pra qualquer lugar. Então você chegava, sei lá, num escritório que você estava visitando, aí abria aquela caixa, aí tirava o monitor, tirava o teclado. Eu acho que não tinha mouse. Se tinha mouse, devia ser aquele estilo que até hoje acho que tem na Lenovo, que era um botãozinho que ficava no meio dos teclados. Mas eu posso estar enganado. Mas enfim, era um negócio muito primitivo, assim. E aí tinha um cabo, que era meio cabo de telefone, que saía do monitor e ligava no computador e tal. E cara, eu fico imaginando, o pessoal daquela época devia achar muito prático. Porque os computadores, os PCs daquela época eram gigantescos, né? Você tinha uma TV de tubo, praticamente. O computador em si, que era uma caixa, o desktop, né? Era uma caixa que também ocupava bastante espaço e era pesada. Tinha teclado, quer dizer... Era chato carregar aquilo, né? E aí você tinha uma proposta que era mais compacta, mas que para os padrões de hoje seria uma monstruosidade. Você não sairia carregando isso. Sei lá, se você aparece com isso na rua, em algum lugar, vão pensar que você está fazendo algum equipamento de pesquisa, sabe? Alguma coisa, sei lá, da NASA. Esse Commodore que eu tô falando parece um multímetro, sei lá, como é que chama aquele aparelho que é usado por engenheiros, que você fica mostrando as frequências elétricas na telinha em verde? Eu realmente não sou engenheiro, não vou saber dizer o nome, mas enfim, parece isso. Eu vou colar o link depois no Tecnocast também no post, quem quiser dar uma olhada nessas bizarrices que a gente já testou, que a gente já usou. Você não tá falando de um osciloscópio? Osciloscópio, isso. Ah. É um trambolhão, então. Quem quiser dar uma olhada pode entrar depois e ver os links. Mas essa introdução é pra gente perceber que muitas vezes surgem algumas bizarrices no mundo da tecnologia, alguns devices esquisitos, e que a gente fica pensando, cara, por que o fabricante está gastando tempo desenvolvendo pesquisa em cima disso? É óbvio que isso não vai dar em nada, olha que coisa ridícula, né? Mas você vê que acaba direcionando os dispositivos para aquele caminho, né? Por exemplo, essa versão compacta apresentada em 1984 do Commodore 64, talvez seja uma das primeiras tentativas da gente tentar levar o computador para portabilidade, para notebook, né? E hoje em dia todo mundo compra um notebook, só o Alecrim que ainda usa desktop, só o Alecrim de micreiro aqui neste Tecnocast. É um hobby, né? É saudável isso, é bom ter um hobby. E é mais barato também. Então, se baseando nesses testes, olhando hoje em dia para a indústria de tecnologia, vocês conseguem enxergar aí paralelos de coisas estranhas assim, que talvez não deem nada? Cara, um exemplo recente, bem recente que eu lembro, é um computador, é uma linha de computadores da HP, que chama Homem X. Homem sem H e com N no final, é isso, assim, que se escreve. É bem bacana porque é um computador... Assim, a ideia é bacana, mas é muito fora da caixinha, assim. É um computador que vira mochila, basicamente. É um desktop. Quando você quiser usar ele na função de desktop, você coloca ele em cima de um dock. Aí esse dock tem porta USB, acho que tem bateria também. Aí você conecta teclado, mouse, etc. E aí quando você quiser usar ele no modo mochila... Ele tem uma espécie de mochila de fato, aí você só encaixa ele nessa mochila e você sai andando com o computador
por aí. Mas você usa pra que isso? Tem duas opções. Uma é o modo de realidade virtual. Uma das ilustrações da HP, desse equipamento, o cara, sei lá, tipo, ele tá treinando pra operar uma máquina que é usada em mineração, aqueles caminhões grandões, tratores, enfim. Com esse equipamento de realidade virtual, ele consegue se movimentar com mais facilidade, ou seja, ele não fica preso por causa de um cabo que está conectado no computador que está fixado na mesa, portanto, deixa ele com movimentos limitados. Como ele está com a máquina na mochila, então ele consegue virar para lá e para cá, ele consegue andar, aí ele liga um óculos de realidade virtual, então ele começa a ter uma certa liberdade naquele ambiente, uma liberdade de movimentação. E tem uma outra versão desse equipamento que faz basicamente a mesma coisa, só que é para games, né? Então o cara tem uns joysticks, ele coloca a mochila, aí encaixa o computador lá, e aí ele liga uns joysticks, que tá também na mochila, que tem até bateria e tudo mais, e coloca o óculos de realidade virtual e fica lá jogando em pé, sabe? Então, se o cara quiser dar um giro de 360 graus, ele consegue com o computador nas costas. O cara fica parecendo um homem-bomba, né? Basicamente. Fica parecendo... Eu acho que dá pra treinar, inclusive, pra isso, sabe? Tipo, você pode chegar no lugar e falar, assim que você vai explodir tudo aqui, tá vendo? E você entra nesse prédio, você passa por essa porta, e tudo simulado, né? Tudo no ambiente 3D lá. Mas é um negócio muito fora da caixinha. Apesar desse computador, se você deixar ele na mesa, ele parecer compacto, quando ele vai para as costas, ele fica parecendo um trambolhão mesmo, não deixa de ser. Mas é para uma atividade muito específica e que, para essa proposta que ele tem, vale muito a pena, assim. Eu fico imaginando, por exemplo, essas empresas que precisam fazer simulação em equipamentos caros, o quanto que elas não economizam, porque, cara, treinar um cara para operar uma máquina de grande porte exige dinheiro, exige tempo, porque tem que ter um ambiente preparado para isso, tem que ter condições de segurança e várias variáveis aí. E se você consegue simular isso de uma maneira bastante real, digamos assim, fica muito mais rápido treinar esse cara e muito mais barato, né? Mas aí, por exemplo, sei lá, se um computador desse faria sentido no dia a dia de alguém, para uso pessoal, assim, não faria. Mas para esse uso específico, eu achei excelente, a ideia muito boa, assim. O estranho do Homem X é que ele é tipo um desktop compacto, mas ele não é compacto em qualquer outra, sei lá, em qualquer outra categoria. Ele parece um pato, sabe? Não nada direito, não voa direito. E parece que ele foi criado pra resolver um problema que a tecnologia ainda não conseguiu resolver, né? Porque a realidade virtual gasta um hardware pra caramba, assim. E ele precisa estar conectado a uma máquina poderosa, tanto em CPU quanto em GPU. Tem alguns projetos para deixar isso wireless, né? Mas até agora o que a gente tem é isso. Acho que até porque tem o problema do lag também, né? Tem várias questões que você tem que resolver aí. Essa é uma máquina com hardware poderoso, então tem processador top de linha, memória, etc. Só que para você conseguir usar isso tudo de maneira tranquila, assim, com bastante praticidade, sei lá, não criaram nenhuma solução para isso ainda. O mais próximo é essa mochila, então você vai conseguir executar as tarefas lá que o negócio permite, mas você vai levar um tempo, eu imagino, né? Você vai levar um tempo para acostumar a usar aquela mochila e perder o medo de deixar o equipamento cair e de repente, sei lá, não desequilibrar, né? Porque o negócio deve ter uns 2, 3 quilos, que nas costas já é o suficiente ali para você ficar meio... para tirar o seu centro de gravidade, digamos assim, né? Para você ter mais facilidade para desequilibrar. Então é um negócio que ele resolve por um lado, mas dificulta por outro, né? Então tem que... Se você for usar um negócio desse, tem que encontrar o meio termo, né? Um equilíbrio aí. O legal da HP é que a empresa costuma testar novos formatos, né? Então, tinha aquele computador super diferentão da HP, que não tinha mouse nem teclado, ele era controlado basicamente por uma tela de toque e vários sensores, mas voltado para aplicações mais industriais, tipo criação de produtos, enfim. E eles lançaram recentemente até um 2 em 1, só que para artistas e engenheiros. Então ele parece um Surface Book, só que ele é bem mais poderoso, assim. Ele tem uma GPU NVIDIA Quadro, que normalmente é usado para essas pessoas, né? Para usar com AutoCAD, softwares assim. Ah, então esse é o ZBook X2, se eu não me engano, que a HP lançou, foi nesse mês mesmo. Eu não sei se vocês já observaram o pessoal que trabalha com design mesmo, artistas, arquitetos, etc. Tem um pessoal que realmente precisa de um negócio muito, muito especial, sabe? Tem, por exemplo, se você está desenhando na tela, o menor atraso na resposta já é suficiente para atrapalhar o cara, sabe? Então ele tem que ter um negócio de alta precisão ali para fazer os desenhos e tudo mais. Para isso, obviamente, você precisa de uma tela boa, em termos de resposta, né, de toque,
e também de uma resolução alta, geralmente, né? E esse equipamento da HP, ele tem uma resolução de 3.840 por 2.160 pixels, ou seja... 4K. 4K. E é um equipamento com uma tela de, sei lá, 14 polegadas. Até pra quem joga, assim... Eu acho que não faria muita diferença, não. Mas pro cara que realmente tá lá trabalhando, precisa de tudo com tempo de resposta preciso e também necessita de uma certa liberdade pra, sei lá, fazer um desenho, apagar e depois acertar algum detalhe que é bem pequeno, assim, que só ele que é artista consegue identificar, eu acho que faz muita diferença. O que a gente vê é isso, né? Pra gente que tem um uso muito básico, assim, mais padrão, mais comum... Parece um negócio exagerado, mas realmente, para quem tenha uma necessidade muito específica, faz muita diferença os equipamentos. Mas o problema é que quando vai ficando muito de nicho assim, o fabricante não tem um faturamento suficiente para manter o projeto, né? E para conseguir continuar investindo em pesquisa e melhorar a tecnologia. Por isso que eu falo, né? Você pega esse Commodore, tudo bem que é 1984, né? Tudo mudou desde então. Pesando 10 quilos e sendo uma gavetinha com uma tela de 5 polegadas, né? É lógico que não vingou, não teve nem como o fabricante continuar insistindo em desenvolver tecnologia para aquilo. Eu cito isso porque, por exemplo, tem alguns casos aqui que a gente vai abordar ainda no programa, que é, por exemplo, utilizar o Windows controlando o mouse, controlando o sistema, utilizando a sua visão, o seu olho, né? Isso já está no Windows 10 Fall Creators Update. Já tem vários vídeos também de usuários que estão testando e tal. E eu tava vendo alguns testes aqui, um youtuber lá usando e testando e tal. E era uma coisa meio bizarra, assim, porque ele teve uma hora que ele travou o olho para baixo, assim, e ele falava assim, então, agora eu não vou olhar para a tela ainda, eu vou tentar descrever para vocês o que está acontecendo na tela, porque se eu olhar para a tela, o computador vai entender que eu estou mexendo com ele. E aí vai virar uma bagunça, né? Então ele não podia olhar para a tela do computador para não bagunçar lá a área de trabalho dele. E era aquela coisa tipo assim, você vai olhando na tela, tem um círculo que acompanha ali, simulando o seu olhar, né? Então, por exemplo, você quer fechar uma janela. Você fixa o seu olhar ali no xizinho de fechar a janela. Mas eu não cheguei exatamente no X. O que você faz? Aparece um quadrado na tela e aí você vai olhando nas setas para o lado até esse quadrado centralizar no xizinho para você fechar. E aí você olha um pouquinho embaixo onde tem um ícone de mouse que vai simbolizar o clique. E aí você olha para aquele ícone e ele clica e fechei a janela. Que trabalho, sabe? É lógico que, tipo assim, olhando hoje, essa tecnologia do jeito que tá nem é tão preciso também, né? Você precisaria de uma câmera, sei lá, sensores para controlar melhor isso, para identificar melhor o movimento dos seus olhos e tal. Não é uma simples webcam que vai fazer isso. Mas do jeito que essa tecnologia tá hoje, ela vai meramente habilitar pessoas que têm deficiências, por exemplo, uma pessoa que é paraplégica, não sei, que não tem os movimentos dos braços, tal, não consegue controlar um computador com mouse, a ter alguma interação com o computador. Porque aí até para você digitar é muito difícil, demora muito para você conseguir digitar qualquer coisa, né? Então, vai começando a democratizar o acesso, o uso da tecnologia, né, para mais pessoas, mas inicialmente não é uma coisa que todo mundo vai habilitar e todo mundo vai encontrar algum uso. Talvez você consiga utilizar isso para algumas coisas específicas. Por exemplo, você tem uma TV na sala e você tem um computador como central de mídia na sala. Sei lá, é desconfortável ter um teclado e ter um mouse ali para navegar na sua biblioteca. De repente, com essa tecnologia melhorando um pouquinho, você consegue utilizar o seu olho para controlar isso. De repente, se o Kinect fosse compatível, você conseguiria, né, conectar o Kinect ali e ter uma precisão maior. Mas, ainda assim, é uma bizarrice que está começando... Bizarrice, assim, do jeito que está hoje, né? É uma coisa que tem futuro, mas ainda está longe de poder substituir, né, teclado, mouse, etc. Mas sabe o que eu acho qual é o problema aí? É que a gente está acostumado com esse padrão de teclado e mouse. A gente foi ensinado, é um padrão teclado, mouse e tela. A gente não pode esquecer da tela. A gente tá acostumado com esse padrão. Bom, começou com o negócio de máquina de escrever, né? Eu já sou meio tiozão, né? Eu cheguei a fazer, quando eu era criança, eu cheguei a fazer datilografia, pra vocês terem uma ideia. Era uma coisa obrigatória, assim. Eu aprendi a digitar numa máquina de escrever. Não, mas você fez aula? Fiz aula de... Quando eu tinha, uns 10 anos, eu fiz aula de datilografia, cara. Nossa! Mas foi legal porque eu aprendi a digitar, né? Com os dedos nas teclas certas e tal. Aí você olha pro seu teclado e você vê que ele tem o teclado no layout que a gente
gente usa hoje, ele tem como base a máquina de escrever. As teclas estão nas mesmas posições, muda pouca coisa, assim. Primeiro vem o teclado, depois começou o mouse, né, que o pessoal começou a usar para como se fosse uma extensão da mão na tela, já que a tela não conseguia responder a um toque naquela época, né, nos anos 70, 80. Então a gente começou a usar porque era o que a tecnologia da época conseguia oferecer. Só que hoje, por exemplo, você pega uma criança aí que tem 2, 3 anos e pede pra ela usar o celular, ela já consegue usar o celular. Ela não sabe ler, mas ela já viu alguém dando comando de voz pro Google lá no smartphone. Esses dias eu vi um vídeo bem engraçado que era de uma menina que tava aprendendo a falar ainda e ela queria ouvir um clipe de uma banda sertaneja, lá uma dupla sertaneja, e não conseguia falar direito o nome. E aí o Google entendia outra coisa e mostrava outra coisa pra ela e ela ficava brava, né? Mandioca, né? Acho que eu mostrava mandioca. Eu não lembro o nome da banda. Aqui imagens de mandioca. Mas você vê que uma coisa já, pra essas crianças, essa coisa do comando de voz já vai ser algo bem mais natural do que é pra gente, porque pra ela não foi educada pra usar teclado e mouse, afinal a criança tem 2, 3 anos, ela já tá entrando no universo que vai ter tela acessível ao toque, reconhecimento de voz preciso, ou seja, não é aquela coisa falha que a gente tem ainda hoje. E, eventualmente, ela vai conseguir assimilar com mais facilidade que a gente essa coisa de, por exemplo, fazer um gesto que pode ser detectado por um dispositivo que nem o Kinect e o computador ou qualquer outro dispositivo lá reconhecer e executar o comando a partir daquilo. Ou seja, a gente tem uma certa estranheza para as coisas novas, mas é porque também a nossa educação foi nessa coisa mais restrita que é o teclado e mouse. Eu uso o teclado e mouse numa boa, assim, ainda mais o teclado, inclusive com teclas de atalho e tudo mais, uso com bastante facilidade, mas é porque é meu costume, né? Agora você pede para uma pessoa que não tem essa facilidade, mas essa pessoa vai ter facilidade para dar o comando de voz, fazer os gestos, enfim. Então eu acho que é uma questão que vai mudar com o tempo, justamente porque o pessoal que vai chegando agora já vai ter uma tecnologia mais madura para permitir que esses modos diferentes de uso sejam mais naturais, né? Às vezes eu fico pensando se as crianças dos próximos anos vão saber usar, assim, com facilidade o teclado e o mouse, né? Porque hoje elas começam, sei lá, no tablet, né, no iPad ou no smartphone. E você vê os jovens digitando muito rápido. Os jovens, olha só. Falou velho aí. Os jovens... É o mais millennial desse podcast. Digitando, assim, muito rápido nos smartphones, porque eles estão acostumados a digitar nessas telas pequenininhas com os polegares, né? Mas, Iga, você é o exemplo vivo aqui, né? Você é o mais novo de nós e você já substituiu o mouse, usa só o touchpad. É verdade, mas o touchpad é bom, cara. Eu tenho um mouse cheio de botões, porque eu prefiro um mouse cheio de botões. O que é mais fácil pra, sei lá, dar scroll numa página? Ficar girando uma rodinha ou simplesmente fazer um gesto com 2 dedos? Girando uma rodinha. Eu também uso o mouse. Eu passei alguns anos usando sem o mouse, usando só o touchpad mesmo, mas eu comprei um mouse sem fio e acabei voltando pros padrões antigos de eu, quando eu era mais novo, era micreiro também, usava o mouse, é um negócio que você acaba aprendendo de novo. Mas sobre essa questão do controle com os olhos, por voz, etc., eu acho que tem uma questão na parte de controle com os olhos que é o que o Mobilon estava falando sobre eu não posso olhar para a tela agora porque senão ele vai achar que eu quero interagir. O problema é que ainda é meio difícil se separar a intenção, né, de interagir com apenas observar a interface. No Tobii, a empresa que faz o rastreador de olhos que o Windows 10 tem suporte, eles permitem que você use um mouse ou o touchpad mesmo para clicar. Então você pode olhar para a interface e você clicando com o mouse em vez de mexer o cursor. Você vê, por exemplo, no HoloLens da Microsoft, que é o headset de realidade mista, ele não detecta para onde você está olhando, mas ele detecta a direção baseado na movimentação da sua cabeça. Então você tem um cursor assim na interface o tempo todo e aí você clica, você tem um acessório Bluetooth na sua mão que você usa para clicar. Então você aponta mais ou menos com a cabeça e aí você clica em alguma coisa. Ou você usa o controle por voz, ou etc. Essas novas formas de controle, seja com os olhos ou com voz, me lembra que eu, há alguns anos, acho que foi no meu primeiro ou segundo ano de Tecnoblog, eu testei um pequeno gadget chamado Leapmotion. Nossa. Basicamente você controlava qualquer coisa, sei lá, um Windows ou algum joguinho, sei lá,
por meio de gestos no ar. Então, Fruit Ninja, pra você cortar a fruta, lembra da Fruit Ninja? Aquele game super legal que você cortava frutas no ar? Você fazia uns gestos assim, tipo, como um ninja no ar. Só que ele tinha um problema, né? Não é muito agradável ficar com os braços estendidos por muito tempo no ar. Era muito cansativo, assim. Então, era um brinquedo legal na época, mas não rolou, né? Tanto que a gente não fala mais nele hoje. Foi um brinquedo que a gente recebeu, testamos, assim, 1 ou 2 dias, voltou pra caixa e ninguém nunca mais olhou pra ele. Basicamente é isso. É aquela coisinha legal que você coloca quando você quer mostrar alguma coisa pros seus amigos, enfim, né? É tipo o Kinect mesmo pra maioria dos usuários de Xbox, né? Você coloca pra jogar Just Dance quando tem algum rolê na sua casa com amigos, sei lá, ou alguma atividade, né, em grupo, você coloca pra jogar com ele, mas no geral você acaba não utilizando muito, assim. Tanto que eles não fazem mais esse acessório, né? Agora eles trabalham com VR, porque, né, é o que tá rolando agora e que tá dando dinheiro. Mas vocês acham que no futuro a gente vai acabar migrando de fato de teclado e mouse para algum controle mais transparente, assim? Porque assim, a questão das assistentes a gente já até abordou em outro programa, que é uma coisa meio confusa. Para mim, assistente de voz se assemelha com linha de comando. Eu acho péssimo. Você tem que ficar lembrando exatamente o que você vai falar. E ela até tem uma coisa similar ao controle com o olho. Porque da mesma forma que com o olho você não pode ficar olhando para qualquer canto, com o assistente de voz você não pode ser prolixo. Você tem que saber exatamente o que você vai falar para ela, né? Ou seja, é um comando puramente faça isso, me mostre isso, né? E é difícil porque a gente não pensa como um computador, a gente pensa de forma natural. E também às vezes nem de forma linear, a gente vai falando e vai fazendo remendas e tal. Então enquanto as assistentes não tiverem uma inteligência artificial, de fato, para entender de forma natural a nossa linguagem, para mim é inútil. Eu vejo alguns contextos que eu gostava de utilizar lá no meu iPhone 5, que era para dar play em música enquanto eu estava na estrada, né? Eu pegava, faz shuffle aí com Foo Fighters, sei lá, que hoje em dia eu não faço mais porque não é compatível com o Spotify. E porque ele não consegue interpretar o seu Foo Fighters. Enfim, eu não sei qual que é o meu problema na minha pronúncia aí. A gente vai chegar no futuro bem próximo até, que vai ter assistente de voz reconhecendo os comandos perfeitamente e tudo mais, mas eu acho que teclado, mouse, principalmente teclado, vai sobreviver por muito tempo ainda. E a razão, eu posso estar errado, mas a razão é simples até. Para que a gente usa um teclado primariamente? Para escrever, é óbvio. Pode reparar isso, quando você está escrevendo um texto para faculdade ou para o trabalho, que é o nosso caso, ou enfim, para qualquer razão, a linguagem que você usa no texto escrito, digitado, é diferente da linguagem que você fala no dia a dia, sabe? Tipo, da gente conversando aqui, a linguagem falada. É por isso que eu gosto de fazer Tecnocast, mas eu odeio escrever matérias. Desabafo. Pois é. E aí você pode reparar o seguinte, se você tiver que fazer um texto, produzir um texto que vai ser, sei lá, vai ser lido ou vai ser ouvido, mas esse texto precisa ser elaborado antes. Se você simplesmente falar para uma assistente de voz que para ela escrever isso, você vai cansar, porque você tem que primeiro pensar na palavra e depois pronunciar ela. Esse é um processo que pra gente é natural, mas ele é cansativo se você ficar muito tempo nisso. Digitar já é uma atividade mais mecânica, por assim dizer. Já aciona outras estruturas. Então você tá pensando numa linguagem totalmente diferente e é um negócio que com o tempo fica tão automático que você às vezes nem percebe que você tá fazendo isso. Eu acho que eu já comentei aqui uma vez em algum episódio aqui do Tecnocast, de que, assim, eu consigo digitar uma boa, sei localizar as teclas sem olhar no teclado e tal, mas se você fala assim pra mim, por exemplo, olha, Alecrim, localiza aí em que lado que fica, sei lá, o botão D. Eu tenho que pensar primeiro, peraí, que mão que eu uso com D? A mão esquerda e tudo mais. Então, agora, na hora de digitar, eu nem penso, já vou lá, o dedo já acha certinho o botão e tudo mais, porque é uma atividade muito mecânica, já muito natural pra mim. E se você tiver que usar comandos de voz pra isso, dá pra fazer isso perfeitamente. Acho até que nos padrões atuais, na tecnologia atual. Só que assim, é muito cansativo, você fica entediado facilmente, e outra coisa que, de repente, essa capacidade que você tem de olhar pro texto e, sei lá, falar, isso aqui não ficou legal, melhor voltar, isso vai ficar
cansativo também. Então, tanto é que eu comparo isso à escrita com caneta. A gente pensava assim, agora que a gente tem a máquina de escrever, a gente vai escrever com papel e caneta menos. Na verdade, não. Até hoje, muita gente escreve com papel e caneta lá, com letra de mão e tudo mais. Mais ou menos, mais ou menos. Mas ainda é muito comum, cara. Se você vai, por exemplo, numa sala de aula, você tem que escrever à mão. Então não dá pra colocar isso como uma coisa que vai substituir a outra, sabe? É uma coisa que vai complementar. Nesse caso da sala de aula tem outros problemas, e acho que o principal é dinheiro, né? Numa sala de aula, para você utilizar um notebook por 5, 6 horas seguidas, você precisa ter grana para comprar um computador que aguenta ficar tanto tempo ali ligado na bateria. Uhum. E aí também tem aquela questão de, às vezes, você digitar fórmulas matemáticas, né? Para alguém que faz o curso de engenharia, por exemplo, é muito mais fácil você digitar com caneta ali, papel, do que você ficar tentando digitar no teclado, acho. Com certeza. E para quem faz uma aula mais criativa, às vezes você tem que desenhar coisas, então o notebook também não atende. Então eu acho que ainda não surgiu um device que seja ao mesmo tempo potente, com bateria e que a interação seja tão natural quanto rabiscar um papel, né? Então, acho que sala de aula acaba sendo mais fácil, assim. Vejo isso até no dia a dia, sabe? Eu já falei aqui também em algum episódio que... Bom, isso é óbvio que é uma coisa minha, mas quando, por exemplo, eu tô numa coletiva de imprensa, eu prefiro escrever à mão, porque eu escrevo mais rápido e isso é uma forma de memorização mais prática pra mim, que funciona melhor. Já tem alguns estudos que falam isso, né? Que você aciona mecanismos diferentes quando você tá escrevendo à mão, de fato, e usando uma tela, ou usando o próprio teclado. São coisas diferentes lá no cérebro que trabalham de maneiras diferentes. Pro mesmo objetivo, mas trabalham de maneiras diferentes. Então, eu não consigo ver um futuro assim que teclado vai sumir de vez, sabe? Ou então que a gente vai simplesmente fazer tudo só por comando de voz, ou só por gestos. Eu acho que vai ser coisas que vão conviver por um tempo, né? Da mesma forma que a escrita à mão diminuiu com o uso de teclado, diminuiu primeiro com a máquina de escrever, depois com o uso de teclado, de computador, etc., mas ele não sumiu, sabe? Então, eu posso estar errado, mas eu acho que a gente vai conviver com isso. Vai ser mais um método de entrada, não vai ser um método de entrada que vai ficar no passado. Era o que eu ia comentar. Em evento assim de imprensa, eu vejo muita gente de tecnologia, né? Eu vejo muita gente usando papel e caneta. Não faz muito sentido pra mim. Eu sempre ando com papel e caneta, porque não sei se a bateria pode acabar, o meu dispositivo pode dar algum problema. Eu preciso ter um backup, né? Eu preciso ter uma forma de anotar informações. Mas eu raramente uso papel e caneta porque para mim é muito mais rápido digitar no smartphone. Se eu digitar qualquer coisa errada, tenho a correção automática que vai lá e muda para mim. E pelo menos no meu caso não tenho problema de memorização assim, de o papel me ajudar a memorizar melhor. Eu acho que no celular, digitando no celular ou escrevendo no computador, eu guardo a informação do mesmo jeito. Então eu acho que é uma questão de convivência, de tecnologias diferentes, de formas diferentes de interação, seja papel e caneta, ou smartphone, ou quem vai digitar essas coisas no computador. Eu acho que é uma coisa que realmente vai começar a migrar. Em algum momento vão passar a usar menos papel e caneta e passar a usar mais, sei lá, o smartphone, que é uma forma mais fácil de você digitar rápido, ou um laptop, se você estiver mais acostumado. Daí vai a Samsung lá e lança o smartphone com caneta, né? O principal chamariz é a caneta. Às vezes eu carrego papel e caneta, mas eu acabo não usando nunca, porque digitar pra mim é muito mais rápido. E eu escrevo tão pouco que quando eu preciso escrever é meio estranho, parece que não vai, sabe? Parece que sai tudo errado, enfim, tem que ficar rabiscando o negócio ali. Parece letra de criança que tá aprendendo a escrever, né? Pelo menos no meu caso é assim. E é desconfortável, você usa a caneta durante, sei lá, 10 minutos, começa a doer a mão, enfim, é ruim pra mim, não dá. Eu fui assinar um contrato agora, há uma semana, e aí nesse contrato eu tinha que preencher algumas informações pessoais, assim, né, endereço, nome e tal. E, cara, eu sofri pra caramba pra conseguir preencher, porque eu nunca uso caneta pra nada, assim. É sempre o computador ou o smartphone. Parece que até pra assinatura eu já tenho dificuldade. Até quando eu vou reconhecer a assinatura, reconhecer firma no cartório, o cara manda eu fazer de novo. Então eu já levo umas 2, 3 folhas, porque eu sei que eu vou assinar diferente cada vez. A minha prática com caneta, assim, tá bem ruim. Você não tem mais uma lista de tarefas no caderninho? Não tenho, eu deixo no Todoist. Caramba! Mas faz um tempo já, acho uns 4, 5 anos que eu parei de usar. Não, eu mantenho uma lista de tarefas numa agenda, assim, mas também é para coisas
curtas, né? Tipo, algo que eu vou fazer durante a semana. Aí, coisas que tem mais prazo, assim, eu deixo em aplicativo mesmo, no Wunderlist, que ainda uso. Mas o que eu tava dizendo é o seguinte, as pessoas estão de fato usando menos caneta, mas não quer dizer que todo mundo deixou de usar, sabe? É uma coisa que vai conviver com a outra, não necessariamente uma coisa vai matar a outra. Ah, sim. Então eu não vejo um futuro que, tipo, todo mundo vai parar de escrever, ou então todo mundo vai parar de digitar porque comando de voz está funcionando melhor, ou gestos, enfim. Então, o que eu vejo é que uma coisa vai continuar convivendo com a outra. Exatamente, eu penso assim, por exemplo, quem trabalha com programação, você não vai fazer programação usando a voz, sabe? Muito provavelmente você não vai digitar comandos, entre aspas, usando a voz. É um acessório que vai ficar permanente, imagino, por muito tempo para alguns tipos específicos de trabalhos, por exemplo. Então, é realmente uma coisa de convivência e de tipo, não que a tecnologia vá substituir a mais antiga, mas que ela realmente vai ganhar uma adoção em massa, como a gente está esperando que aconteça com controles de voz, por exemplo. Viu, mas e a parte de controlar com o cérebro? Vocês acham que aí, nesse caso, poderia eliminar todas essas teses nossas e seria, tipo assim, a forma mais natural possível de utilizar a tecnologia, controlar um computador? Talvez. Todas as grandes empresas de tecnologia estão investindo nisso, né? Até o Elon Musk criou uma empresa só pra isso, né? A Neuralink. E, cara, tá numa fase bem embrionária, mas o Facebook, por exemplo, tá bem otimista, né? Eles dizem que hoje você consegue digitar 8 palavras por minuto usando o cérebro, o que é pouco, lento, mas o objetivo é... Bem lento, né? Bem lento, mas o objetivo é chegar a 100 palavras por minuto. E, pô, 100 palavras por minuto é mais rápido que digitar no smartphone e mais rápido, com certeza, que dar comandos de voz, né? Aí vem aquela preocupação, né, de, cara, se ele tá pegando os comandos de palavras do seu cérebro, como é que eu sei que hora que eu tô falando com o computador, que hora eu tô só pensando besteira comigo mesmo, como é que faz, né? Essa tecnologia do Facebook, o Building 8, né, na verdade você precisa fazer um implante cerebral. E pelo que eu entendi, pelo que eu li aqui num site muito bom, chama Tecnoblog, diz que esse implante é feito numa área do cérebro para onde você já está mandando os seus pensamentos, que é onde você... a parte que controla o centro de fala, né, é o centro de fala do cérebro. Então, assim, teoricamente, é como se você já estivesse naturalmente mandando as palavras dentro do seu cérebro para um lugar onde esse implante vai fazer a captura do que é realmente para ser escrito, né, para ser enviado para o computador. Aí a gente vai ter a mesma questão do controle com os olhos, né? Da intenção, né? Ou só estou olhando para a interface, ou eu quero interagir com tal elemento da interface. Quando você está tentando controlar algo com a mente, é isso. Ou estou pensando em alguma coisa, ou eu quero controlar alguma coisa com a mente. Aí vai depender de como essa tecnologia vai ser implementada, né? Se vai ser, eu preciso usar um capacete, ou eu preciso usar uma espécie de arco na cabeça para transmitir os meus comandos. Vai ser um negócio extracraniano, vai ser fora do crânio, ou vai ser alguma coisa que exige um implante? Dependendo da tecnologia, eu imagino que o ideal, né, seria algo que não precisasse de um implante cerebral, que não precisasse de algo invasível, né, que fosse um capacete, por exemplo. Eu concordo com você, mas já vou lançar um ponto contra aqui também, porque aí você acaba também pisando na questão de moda, né, quando você fala de acessórios. Então tem muita gente que, por exemplo, não quer usar um capacete, sei lá, eles vão achar fútil, mas é verdade, porque amassa o cabelo, sei lá, e a pessoa não quer ficar com o cabelo amassado. Ou porque acha feio aquele trambolho, ou porque incomoda ficar com o trambolho pendurado, ou porque já usa óculos e aí mais um capacete. Enfim, pode dar problema no pescoço pelo peso do capacete, utilizando muito tempo no dia. Tem várias outras questões, né, que vão um pouquinho contra a ideia de deixar o uso da tecnologia mais transparente, né? Porque hoje, para interagir, a gente tem que mexer um mouse e dar comandos, por exemplo. Aí no futuro a gente fala, vai ser natural o uso da tecnologia, porque a gente vai estar direto pensando e o nosso pensamento já envia o comando. Só que o capacete faz ficar menos transparente, né? Porque não é natural utilizar um capacete o dia inteiro, trambolho, sei lá, qual que vai ser o tamanho, o que vai precisar colocar nesse capacete. Então, já tem várias questões aí que também acabam precisando ser resolvidas de alguma forma, né? Não só a parte da tecnologia não ser invasiva, como também
as pessoas terem vontade de utilizar aquilo no dia a dia, que eu acho bem difícil também. Moda é um negócio muito interessante porque muda com muita facilidade. Eu lembro que coisa de 15 anos atrás o pessoal achava óculos de grau, né? Achava que era uma coisa horrível, assim, que atrapalhava o visual. E hoje é um negócio da moda, né? Tem gente que usa óculos com lente que não tem grau, justamente porque virou um acessório da moda e tal. Aí, de repente, alguém faz um leitor cerebral aí que ele fica na cabeça como se fosse uma tiara, sabe? Alguma coisa assim que é mais discreto. Ou um fone de ouvido. Ou um fone de ouvido, né? Verdade. Algo que vira... O fone de ouvido também virou moda, né? Então, eu acho que as possibilidades nesse aspecto aí são bem... Acho que são questões mais fáceis de lidar. Agora, tem pesquisas de gente que está trabalhando com leitura da atividade cerebral justamente para comandos. Tem um trabalho de um pesquisador, acho que é Niels Biermalmer, o nome dele, que ele está usando eletroencefalograma para fazer esse tipo de leitura em pessoas que não conseguem mexer nem os olhos. Tem gente que é paraplégica, mas consegue mexer a cabeça, ou então a pessoa consegue piscar os olhos e por ali consegue estabelecer uma comunicação. Mas tem gente que perde totalmente o movimento e não consegue nem respirar sozinha, precisa de uma máquina para respirar. Só que essas pessoas estão vivas, a atividade cerebral dela tá funcionando normal, ela tá consciente, só que o corpo dela está completamente paralisado, então ela precisa de alguma coisa para ter uma comunicação. E esse cara usando eletroencefalograma é uma coisa muito primitiva ainda, mas já dá resultado. Então ele fala assim, por exemplo, você está com fome? E a pessoa pensa no sim, tem uma atividade cerebral lá do fluxo sanguíneo e tal. Ele traz comida automaticamente? Não, aí é uma... Vou comprar um desses. Não, essa pesquisa, no caso, por enquanto, só trabalha com sim e não. Então, por exemplo, ele pergunta pra pessoa se ela tá com fome ou se ela tá com dor, aí ela pensa no sim, e aí tem um padrão de atividade sanguínea no cérebro, se ela pensa no não, tem outro. Mas é uma pesquisa não invasiva, ou seja, só tem que conectar uns fios na cabeça, assim, mas não é nada no cérebro em si, só na cabeça mesmo. Por enquanto, ele é um negócio bem desengonçado mesmo. Mas que mostra, né, que o pessoal já tá realmente trabalhando nisso, e que tem potencial, porque você pode analisar a atividade do fluxo sanguíneo, você pode analisar, sei lá, as ondas cerebrais, enfim, tem muitas coisas que você pode explorar nesse meio aí. Mas é coisa que a gente vai levar questões éticas também, enfim, vai demorar bastante tempo para chegar lá, mas eu acho que chega sim, cara. Eu acho que é questão de tempo mesmo, porque tem várias pesquisas, inclusive com implantes. Só que o implante, além da questão ética, esbarra também na questão da saúde, né? Porque por mais cuidadoso que seja a instalação lá, digamos assim, o trabalho de colocar aquele implante ali pode ter um descuido mínimo que vai fazer a pessoa ter uma infecção, por exemplo, sabe? É o risco de qualquer... É uma cirurgia, né? Independente do porte, tem lá os seus riscos. Um exemplo de tecnologia transparente que, né, tava falando aí de deixar mais fácil você interagir com o computador e você ter que pensar menos para agir, né, só acontece o que você quer que aconteça, são os sensores de reconhecimento facial e de profundidade que tem no novo iPhone X. É uma coisa que, assim, vai resolver problemas muito pequenos, não problemas, né, vai agilizar questões muito pequenas na usabilidade do iOS, mas temos que ver com o tempo aí se os desenvolvedores também podem ter ideias de como utilizar isso para mais coisas. Mas a ideia é que o smartphone já sabe quem é você, porque ele está factualmente te enxergando com profundidade. Assim, na teoria, a Apple diz que não vai te confundir, é muito preciso e tal. Então, na prática, você não precisa mais ficar confirmando coisas, né, que isso interrompe aí a sua usabilidade, é meio chato e tal. Por exemplo, quando você vai comprar um aplicativo na App Store, que ele fica confirmando, dá sua digital, bate sua senha, né? O celular já sabe que é você. Ou quando você está com a tela bloqueada, recebe uma mensagem e por questões de privacidade, o conteúdo da mensagem seria ocultado, você precisaria desbloquear a tela, colocar digital, qualquer coisa, você pode simplesmente olhar para o smartphone em questões ali de milissegundos te reconhece e já te mostra o conteúdo, você não precisa abrir o WhatsApp, sei lá, navegar ali dentro. Então são pequenas coisinhas que esse sensor já habilita e já diminui, né? Como eu disse no outro episódio, diminui a fricção aí no uso da tecnologia, facilita bastante. O próprio sensor, a própria tecnologia do Windows de reconhecer os seus olhos
também pode te ajudar nisso, né? Em vez de você ter que ficar dando dismiss ali, tirando as notificações da sua cara na tela, quando uma notificação aparece, você pode simplesmente olhar para a notificação rapidinho, o sistema reconhece que você já olhou, você já parou de olhar para a notificação, ele já esconde a notificação, então não fica ali te perturbando. Na verdade vai perturbar, né? Porque você vai parar de olhar, você vai parar de fazer o que você está fazendo para olhar para a notificação, mas enfim, ele já entende que você já viu, ele pode tirar da sua cara, você não precisa movimentar o mouse até ela. De fato, se você tem o sensor que reconhece para onde você está olhando, você pode fazer isso no Windows 10 File Creators Update, você olha para a notificação, aí ele já sabe, ok, você já viu, então eu vou tirar isso da sua visão. Mas você estava falando do iPhone X, ele usa basicamente uma tecnologia em escala bem menor do Kinect, e acho que vale a pena a gente comentar hoje, porque a Microsoft falou que vai deixou de fabricar já o Kinect, e era uma das formas de interação que prometia mudar os jogos, mudou por algum tempo, né? Mas depois acabou sendo esquecido. Era uma implementação diferente do que o iPhone X está fazendo, não era uma questão apenas de fazer login ou de confirmar coisas com biometria, mas realmente de interagir com jogos de um jeito diferente, de abrir as portas para tipos diferentes de jogos. O Wii já estava aí no mercado com você segurando o controle, a Microsoft tentou dar um salto mais à frente e falar, não, agora o seu corpo inteiro é o controle. E inicialmente os jogos eram muito bacanas, sei lá, já joguei muito Just Dance, mas aí eles acabaram pisando na bola com o Xbox One. Eu lembro até hoje dessa época aí de 2013 que a Microsoft queria empurrar algumas mudanças, de não poder emprestar jogo e de estar sempre online e de que tem que sempre estar com o Kinect. Todo o Xbox One tem que ter o Kinect, ele sempre tem que estar ativo, e as pessoas ficaram tão receosas, assim, recebeu tanta crítica que tudo isso acabou sendo deixado de lado e o Kinect acabou também ficando para trás. Quando a Microsoft lançou o Xbox One pela primeira vez em 2014 sem o Kinect, desde então ela nunca mais lançou nenhum jogo para o Kinect. E aí, se tinha interesse de desenvolvedor para fazer isso, já acabou sumindo. A própria Nintendo acabou seguindo em frente, né? Do Wii pro Wii U não tem mais o controle de gestos, não era o foco. O Switch, ele tem isso um pouquinho, né? De gestos com os Joy-Cons, mas não é o foco do console. Acabou virando um recurso para você usar, né? Como eu falei, em grupo, assim. O próprio Wii era super divertido, porque você colocava o Wii Sports e ia lá jogar boliche, beisebol, sei lá. Eram coisas que você fazia assim e que não era necessário ter tanto realismo no jogo, não era necessário ser tão preciso o controle, né? Desde que fosse divertido ali pra você brincar, jogar um Mario Kart tombando o controle e tal. E a Microsoft acho que tentou ir mais pra um caminho de realismo mesmo, né? De você conseguir controlar jogos, tinha até algumas demos, algumas ideias de FPS para você integrar com o Kinect, fazer alguns gestos com a mão, sei lá. Mas no final das contas, acabou não vingando, né? Mas dá para falar também de outra coisa que a Microsoft abandonou aí há algumas semanas e que, junto com alguns fabricantes, era a promessa de ser o futuro dos devices, das interações com os computadores, que era o Windows Phone, de você ter a interface Continuum, colocar num dock e utilizar com desktop, mouse e depois sair andando com o celular no seu bolso, né? O que vocês achavam disso? Cara, assim como muitas coisas da Microsoft, ele prometia muito, né? Mas acabou não cumprindo as expectativas. Que seria legal, por exemplo, imagina um smartphone com processador da Intel e você pode conectar ele numa dock e aí ele se transforma em um Windows completo e você pode rodar, sei lá, Photoshop. Parece ok, né? Parece interessante, mas na real não vingou. Só que outras empresas estão tentando seguir por esse caminho, né? O caso mais recente é o da Samsung com o DeX. Mas eu testei, o Mobilon acho que também tá brincando um pouco com ele. E, cara, eu não sei. Acho que muitas das limitações acabam sendo do sistema. Então, por exemplo, os aplicativos, eles não se adaptam a telas grandes. Então fica uma coisa meio chata de usar. Não dá pra maximizar alguns aplicativos ou redimensionar a janela. Fica, tipo, vários aplicativos espichados, assim, na vertical no seu smartphone. A Huawei tá fazendo isso agora com o Mate 10. A diferença é que ele não precisa de uma dock. É só conectar um cabo USB pra HDMI no monitor. E aí, beleza. E aí, o resto você usa, sei lá, teclado e mouse Bluetooth e beleza. E usa normalmente. Mas, enquanto não tiver um sistema realmente bom pra funcionar com esses caras,
não vai vingar, sabe? A questão do sistema era um problema para a Microsoft também, né? O apelo da Microsoft foi: temos um desktop muito forte, então quem sabe, implementando essa ideia, as pessoas substituam, sei lá, um notebook por um super smartphone. Não deu certo porque o sistema móvel da Microsoft não tinha nada. E agora a gente está vendo acontecer o contrário com os Androids, porque no Android, pô, já está completo, mas aí a hora que você vai tentar transformar ele num desktop, ainda é uma experiência muito limitada, apesar de que até a Microsoft foi lá e colaborou, né, colocando aplicativos de Office e tal, com versão desktop. Mas para mim o maior problema nem é o sistema, nem é essa briga de um é forte no desktop, outro é forte no mobile. Para mim o maior problema é que, apesar da mobilidade ser muito bacana, de você ter tudo centralizado em um dispositivo só, ainda não funciona como se fosse com um notebook. No meu caso, por exemplo, eu não tenho mais desktop desde 2009, quando eu comprei um MacBook White, foi o penúltimo lançado, e aí eu fiquei nesse esquema de notebook para ir para os lugares, e quando eu estou em casa eu plugo o mouse e o teclado, hoje nem uso mais teclado, né, e um monitor externo. Então eu centralizo tudo num notebook, até hoje é só o MacBook. Só que o MacBook é legal que você pode abrir em qualquer lugar e ele te dá uma tela grande. Se eu tô viajando, eu posso assistir Netflix. Se eu tô, sei lá, numa cafeteria, eu posso mexer com uma planilha, eu posso editar um post. E um smartphone não. Eu não tenho como fazer essas coisas porque ali é tela sensível a toque, a tela não é tão grande, né? É legal o fato de você estar com tudo que você tem na sua vida no seu bolso. É também assustador, porque, né, pode cair no chão e já era o seu smartphone. Mas, ao mesmo tempo, a usabilidade não é a mesma. Eu não posso voltar para casa do trabalho à noite, trazer só o meu notebook e falar, ah, beleza, agora eu quero ver Netflix. Só com o smartphone não dá para fazer isso. Acaba não sendo a mesma coisa ainda. Então é isso, vamos chegando aqui ao final de mais um episódio do Tecnocast. Não esquece de avaliar esse episódio na iTunes Store, ajuda a gente a divulgar, indica para um amigo que ainda não conheça o Tecnocast ou que não conheça a mídia podcast. Você também pode enviar um e-mail para a gente, envie para a gente ler na próxima caixa postal. O nosso e-mail é tecnocast@tecnoblog.net. Ou se você quiser continuar a discussão pelas redes sociais, em todas elas eu sou @mobilon, @paulo_riga, @ealecrim, @venturafelipe. É isso, a gente fica por aqui e voltamos com mais um episódio semana que vem. Até lá! Falou! Tchau, pessoal. Até a próxima. Então, gente, me ajuda aí, vocês estão mutados, eu não tô falando nada, pô. Eu tô mutado Ave Maria. porque tá acontecendo umas coisas. Caramba. Então a gente começou a usar porque era o que tinha de mais conveniente. Era o que era Nossa senhora. De novo essa palavra.